Olá, irmãos, tudo bem? Estamos iniciando mais um vídeo para a gente estudar agora sobre a origem do mal. Eu vou colocar um vídeo rápido aqui, anexar, para vocês verem a Arca da Aliança e depois a gente vai dar uma explicada, tá? É uma maquete que fizeram e a gente vai dar uma analisada em alguns itens da Arca. Esse aqui, ó, é uma réplica da Arca da Aliança, tá? A gente colocou aqui só para fazer alguns estudos. E vocês sabiam que Lúcifer era um dos anjos cobridores? Eu estou apontando aqui só por exemplo, né? Mas aqui ele era um dos anjos cobridores. E durante o culto no céu, a glória de Deus se manifestava entre eles. Bem, agora que vocês viram o vídeo, eu vou estar explicando alguns detalhes. Mas antes de começar a estudar, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, que nos ajude neste estudo, me dê sabedoria para passar a lição, para passar corretamente os textos, nos dê sabedoria para entender esse tema que o Senhor tem revelado, porque considero importante na Tua Palavra, a Bíblia Sagrada. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Bem, vamos à primeira carta de João, capítulo 3, verso 8, que diz assim, ó: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, o diabo peca desde o início. Então, onde começou o pecado? Através da pessoa chamada diabo na Bíblia, ou Satanás, né? Quando eu falo pessoas, é um ser com personalidade, tá? Não um ser humano, é um ser com personalidade. Bem, agora nós vamos a João, capítulo 8, verso 44. E lá está escrito o seguinte, ó: quando profere mentira, fala o que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Está vendo que tem uma origem? Olha só, vou ler até o verso completo. Vós sois do diabo, que é vosso pai. Ele está acusando algumas pessoas, né? Jesus está fazendo uma denúncia para algumas pessoas. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere a mentira, fala o que é próprio dele, porque é mentiroso e pai da mentira. Tá vendo? Então, ele é um assassino, um homicida, desde o princípio, e jamais falou a verdade. Nossa, que terrível, né? E ele é o pai da mentira. Então, a mentira, ele desde o início foi mentiroso, ele peca, e ele é homicida desde o início. Olha só que fortes as acusações, as denúncias que a Bíblia está falando, né? Não é nem acusação, é denúncia, é um fato. Bem, agora eu vou pedir para a gente dar uma olhada em outro ponto aqui, para a gente dar uma olhada, né? Afinal, Satanás já nasceu pecador, já foi feito para pecar, né? Vamos dar uma olhada aqui em Ezequiel, capítulo 28, verso 15. Olha só o que diz aqui: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Iniquidade, para quem não sabe, é viver em desacordo com a lei. É você conhecer a lei e andar em desacordo com ela. Então isso te torna iníquo, tá? De acordo com a Bíblia. Então ele conhecia Deus, ele conhecia a sua santa lei, ele estava tudo certinho com o caminho que ele estava seguindo. Até que no momento ele resolve parar de seguir a Deus. Outro capítulo que vai nos ajudar aqui está em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Olha só, que diz que ele não se afirmou a verdade, né? E diz que os anjos pecaram. Judas também faz uma alusão a isso, né? Em Judas, verso 6, Judas só tem um capítulo, e fala assim, ó: os anjos, os que não guardaram o seu estado original, quer dizer, eles mudaram a forma de ser. Então, olha, presta atenção, que Satanás, ele era alguém puro que mudou o seu trajeto, virou malvado. E tem anjos que seguiram ele. E olha só, qual é o destino que Deus preparou para eles? Vamos agora em Mateus, capítulo 25, verso 41.
E diz o seguinte, ó: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seu anjo e seus anjos. Então existe um fogo consumidor preparado, né, destinado para Satanás e seus anjos. A gente vai dar uma estudada depois sobre isso, mas aqui já tá entendível a questão do destino de Satanás, ok? Tá, mas o que levou Satanás a pecar e se rebelar? Vamos voltar agora a Ezequiel, tá, 28, verso 17, e olha só o que diz aqui, ó: elevou-se seu coração por causa da sua formosura. Então ele era extremamente belo. Essa questão da beleza dele, de alguma forma, né, embora a gente não pode justificar nada, porque não existe explicação para o pecado. O pecado é uma anomalia, né, uma coisa que não deveria acontecer, mas aconteceu. Tá, mas então quer dizer que Deus deixou aí, né, pro Satanás poder pecar? Tá, vamos entender o seguinte: Deus, ele é amor. E para alguém que ama, seria incoerente ele criar seres que seguissem exatamente as coisas do jeito que ele quer, como robôs. Então ele criou o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um perigo, né? Você fazer uma coisa que quem te criou não vai fazer, não vai querer que você faça. Então, em um determinado momento, Satanás falou assim: poxa, eu sou bonito, cachorro, né? Poxa, eu posso comandar esse negócio aqui também, sabe? A cabeça dele deu uma virada aí. Que como eu gravo aqui os vídeos já anotado, e eu lembrei desse texto, então é importante a gente já dar uma olhada, ó. Em próprio Ezequiel, capítulo 28, verso 14: tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estava, no meio das pedras fogueadas andava. Então, assim, esse querubim, né? Ele era um querubim. Lembra na arca lá que tem os dois anjos naquela maquete ali, né? Embora não seja bem detalhadinha, né? Deu para perceber ali, né? Tinha dois querubins. E esses querubins aí, eles, na Arca da Aliança, o modelo que tinha aqui na Terra, né, que representava a verdadeira, apareceu todo fim do ano, o sumo sacerdote, em expiação dos pecados, entrava no santuário, numa festa chamada Yom Kippur, e tinha um momento especial nesse dia. Tá? Todos os dias havia expiação, todo momento havia expiação dos pecados. Mas nesse dia especial, ele entrava, né, ele pedia perdão pelo povo, depois de um processo que ele passava de purificação muito, assim, detalhado. Ele entrava na arca e a Shekinah, que a glória de Deus, se manifestava lá no centro, entre os dois querubins. Então representava o culto mais puro a Deus. Isso acontecia, de acordo com os textos, nós entendemos que havia um culto a Deus no céu, e esses dois querubins ficavam, né, de guarda ali, ou de, sabe, representando a realeza de Deus, para que nada impuro se aproximasse. Então era para demonstrar a pureza de Deus. Só que um desses querubins desejou estar no lugar de Deus. A gente confirma aqui, ó, em Isaías capítulo 14, verso 13 e 14. Tu dizias no seu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e o monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, e serei semelhante ao Altíssimo. Aí você pergunta o que é estrela, né? No próprio capítulo a gente encontra aqui, ó, capítulo 14, verso 12, tá? Como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse atirada da terra, tu derrubava as nações. Então, assim, o que é estrela nesse contexto? Quando aparecer estrelas falando desse conflito, são anjos. Tá? Primeiro Satanás, né, que é a estrela principal que cai, comandante deles, que torna comandante deles, e os outros anjos caídos. Nesse contexto, as estrelas falam dos anjos. Tá? A estrela, em profecia, você vai analisar o contexto e trocar por anjos. Ok? Vamos agora a outro item que eu gostaria de mostrar para vocês. Mas entendeu aqui, né, que Satanás era um querubim que se rebela contra Deus.
o porquê, esse é o mistério do pecado. A Bíblia só diz que no momento ele resolveu querer ser igual a Deus. Minha resolução é que é impossível ser igual a Deus, então realmente ele saiu de si. Bem, olha só que interessante. Satanás se exaltou por si mesmo. E Jesus? Que exemplo que ele nos dá a respeito de exaltação? Qual o Espírito que se manifestou em Jesus quando esteve na terra? Vamos para Filipenses capítulo 2, versos 6 a 8. E olha só. Pois ele, existindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Satanás queria ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança aos homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha que contraste, né? Jesus, tendo forma de Deus, a gente já estudou lá em João capítulo 1, que a Bíblia diz que Jesus é Deus, estava com Deus e é Deus, e foi Ele que criou todas as coisas. Ele se esvazia e se torna servo, quer dizer, se torna humano. Habita entre nós, na semelhança de homem, e morre morte de cruz. Grande humilhação, né? A morte de cruz era uma das mortes mais humilhantes daquela época que ela era aplicada. Era a morte mais humilhante possível. Era colocada para as pessoas mais terríveis, os piores criminosos de Roma, no conceito de Roma. Então, nós temos Jesus se humilhando completamente enquanto Satanás tenta se exaltar. Bem, aí depois que o homem também acaba entrando em pecado, né? Satanás desce à terra. Vamos pegar Gênesis. É bom que a gente lembra o texto assim. Vamos lá em Gênesis capítulo 3. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente já sabe a origem lá em cima, né? Mas se vocês olharem aqui em Gênesis capítulo 3, diz assim, ó: a serpente era mais astuta de todas as animalias do campo. E disse essa mulher: assim disse Deus, não comereis de toda a árvore do jardim? Não foi isso que Deus disse, né? Deus disse que era para comer podia comer tudo, ó. Capítulo 2, capítulo 2, verso 16 diz assim, ó: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comer, morrerá. Então Deus faz uma exceção sobre a árvore. Olha a pergunta da serpente, como é que é de teste. É assim que disse Deus: não comereis de toda a árvore do jardim? Que contraste, hein? Então, vamos voltar ao capítulo 3, vamos dar uma olhada na pergunta de novo. Não comereis de toda a árvore do jardim? Assim disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis. Então disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Gente, Deus falou que ia morrer. A serpente fala: não vai morrer não. Vai morrer não. Já falou. Estou percebendo que é uma mentira? No princípio da genealogia humana tem uma mentira da serpente. Tá, mas quem é essa serpente aqui? Vamos ter que dar uma olhada na Bíblia aí, se a Bíblia dá uma pista de quem é essa serpente. Vamos lá, em Apocalipse, capítulo 12, e eu vou pedir para vocês darem uma olhada aqui no verso 9. O contexto aqui é uma batalha, tá? Ele mostra aí o conflito, tá? Depois nós vamos explicar com mais detalhe na parte de Apocalipse. Mas vamos aqui, ó, verso 9. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, com seus anjos foram lançados com ele. Então, ó, como a gente vê, né? Essa serpente era Satanás. Então, quando Eva foi conversar com essa serpente, né, que ela vê no jardim, era o próprio Satanás. Como fosse uma possessão que ele fez da serpente, um disfarce que ele fez de serpente.
Então ele enganou Eva. Que negócio terrível, né? Então entra o pecado no mundo. Mas o pecado entrou no mundo. E agora eu gostaria de que você voltasse ali em Gênesis capítulo 3. Porque se vocês perceberem, Deus já faz uma profecia aqui. Ó. Depois que eles pecam, eles ficam com medo de Deus. Percebem que estão nus, né? Porque entrou maldade neles. E quando Deus pergunta, eles ainda se acusam, né? O Adão fala assim, foi a mulher que você me deu. Quer ver? Deixa eu só pegar o verso aqui. Capítulo 3, verso 11. Deus fala, quem que mostrou para vocês que vocês estavam nus? Vocês comeram da árvore que eu falei para não comer? O Adão fala, a mulher que você me deu, ela me deu da árvore e comi. O fruto da árvore, né? Ele já ficou, perdeu o amor, né? Ali, amava tanto a Eva, agora perdeu o amor, né? A mulher disse, não, foi a serpente que o Senhor fez. Né? A serpente me enganou, foi a serpente que o Senhor me enganou, que o Senhor criou que me enganou. Deus nem pergunta para a serpente nada. Olha o que ele fala. Disse Deus à serpente, porquanto você fez isso, maldita será sobre todas as bestas, mais do que todos os animais do campo. Sobre o seu ventre andará, e tu comerás pó todos os dias da tua vida. Agora é só a profecia, presta atenção. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. O que é ferir o calcanhar, né? Feriu, machucou bastante, imagina se uma mordida de uma cobra no calcanhar. Só que o descendente da mulher feriria a cabeça. Qual é a cena que a gente vê isso acontecendo? Quando Jesus morre na cruz. Satanás, né? Lembra que Jesus se entregou, mas teve todo aquele movimento também de Satanás, né? E dos seus seguidores para que Jesus fosse até a cruz. E eles falavam, sai daí, sabe? Esse é o ferir. Sai daí se você é filho de Deus mesmo, provocando ele. Quando Jesus morre na cruz, ele mostra o amor de Deus. Porque agora ele morre, sendo justo, morre pelos pecadores. Então agora o reino de Satanás é arrebentado. Ainda não foi tomado completamente o reino de Satanás. Mas agora, através da cruz de Cristo, existem dois grupos. Aqueles que serão salvos e aqueles que não serão salvos. Porque aqueles que aceitarem a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, estão salvos. Já expliquei em outro vídeo, né? No vídeo anterior e em outros vídeos. Ok? Gostaria que a gente fosse aqui em Colossenses capítulo 1 e verso 14. Em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Está vendo que o sangue de Cristo traz a remissão dos pecados. Outro verso também que eu gostaria, olha lá. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, para que tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então uma religação acontece com Deus através da cruz de Cristo. Então o inimigo trouxe uma separação entre Deus e o homem, né? Adão e Eva foram até expulsos do jardim. Depois vocês vão deem uma lida em Gênesis 3. Eles são expulsos do jardim depois. Existe uma separação. Só que Jesus religa. Quando Jesus morre na cruz, Mateus capítulo 27, aí nós vamos aqui no verso 51, quando Jesus expira, né? Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Tá, esse véu, para que servia esse véu no santuário? Existe uma divisão entre o lugar santo e santíssimo, né? Tanto que uma vez por ano, como eu expliquei, o sumo sacerdote entrava lá. Essa separação era só o pecado de sangue, do pecado, todo ano que era lançado ali o sacrifício dos cordeirinhos. O cordeiro era sacrificado e parte desse sangue era espirrado nesse véu aí que separava o Santo Santíssimo. Quando ele rasga, acaba a separação. Entendeu? A separação. Agora o homem tem acesso total a Deus, porque Jesus reconciliou, religou. Religião, isso é religião. A palavra religião é isso. Religou. Colou de novo
a relação entre Deus e o homem. Jesus, o único e verdadeiro pontífice, a ligação entre o céu e a terra. Entendeu? Ele é a ligação que nós temos. Ele é o homem, tá? E agora estou falando nesse sentido. Ele é o homem puro e santo que paga o pecado que era meu e seu. Ele é a ligação entre os céus e a terra. Agora, através dele, nós nos tornamos feituras de Deus, semelhantes a Cristo, né? Através do seu poder, do poder do Espírito Santo. Nós somos transformados e ganhamos o direito de estar diante de Deus. Então não é somente crer, é crer que podemos ser transformados por Deus. Então agora existe essa oportunidade, essa chance de nos tornarmos amigos de Deus novamente, porque temos agora uma ligação entre o céu. E assim a gente termina o estudo de hoje, tá? A origem do mal deu uma entrada já na questão de uma coisa que eu estou repetindo sempre, né? Que é a reconciliação com Cristo, que é realmente o que mais nos importa, é que nós temos Jesus para nos reconciliar, nos transformar, sabe? E que possamos ser como Cristo. É o meu desejo para mim, é o meu desejo para vocês, que através do conhecimento da palavra a gente possa sempre estar atento e vigilante e nos preparar, porque nós teremos um próximo estudo. Eu vou falar nesse estudo sobre a volta de Jesus. Até daqui a pouco, pessoal.